Estamos ao vivo. Vou te mandar o link, tá? Tá. Compartilhar já com você. Que aí você já consegue pôr nos seus stories. Mandei. Vou mandar nos grupos. Eu apertei um negócio aqui errado. Eu apertei enviar. O seu já apareceu que entrou. Isso. Apareceu enviar. Muito bem. Já aproveitando, já tô mandando para todo mundo assistir. A gente só não vai conseguir ver. Amor, dá um sinal pra gente se tiver tudo ok. Deixa eu ver se aqui entra no ao vivo, se tá bem enquadrada. Eu vou conseguir ver aqui, ó. Se eu tô enquadrada. Vamos ver. Então, aí a pessoa vai assistir assim, aí ela vai ter que virar o celular. Que não deu certo. Pra mim tá me incomodando. Deixa eu já tirar isso. Nossa, eu não vi que você tinha colocado. Virem o celular para assistir a live. Pronto. Gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje nós estamos sem meu assistente, minha produção aqui, o Carlos Henrique. Então, eu tô tendo que monitorar vocês e monitorar o celular. Então, qualquer coisa, vocês mandam aqui, tá? Eu vou estar com o notebook no cantinho aqui, vendo tudo. Peraí que eu vou tirar meu som aqui, senão eu não vou... Pra não dar delay. Então, vira o celular para assistir a live, tá? A gente vai deixar deitadinho, porque a gente depois vai colocar no YouTube. Então, por isso que eu vou deixar deitado, porque o meu assistente não tá aqui, então eu tô só com um celular. Beleza? Então, interajam e compartilhem a live. Vamos falar sobre oração. Falar sobre oração. Fechou? Aí aqui a gente consegue monitorar. Então, bora lá! Boa noite, galerinha! Estou aqui com uma pessoa muito importante, muito internacional, ela. A Cíntia, minha amiga e professora também, né? Cíntia é professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema. E a Cíntia acabou de chegar de Angola. Ela chegou hoje, né? Chegou hoje, foi para casa e aí topou vir aqui gravar um podcast que a gente vai falar sobre oração. Tipos de oração. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como ela disse, eu sou Cíntia Siqueira, eu acabei de descer do avião, realmente vim da Escola Bíblica Verbo da Vida em Angola, né, que é como se chama lá o Rema, e topei essa empreitada, né, de ainda antes de chegar em casa, a gente conversar um pouquinho sobre a palavra, sobre oração, que esse podcast ele tá adiado faz tempo, né? É verdade, né? Que a gente já tinha combinado de fazer um podcast. Isso. E aí eu quero começar com isso. Primeiro, assim, para o pessoal te conhecer, Sim. O que seria isso, ser professora do Remo, o que é tudo isso para o pessoal contextualizar e entender, conhecer você. Então, a Escola Bíblica Rema, ou a Escola Bíblica Verbo da Vida, como ela é conhecida, né, no exterior, através do Rema, é uma escola interdenominacional, ou seja, é uma escola para todos os cristãos. Então, se crê em Jesus Cristo, está dentro, né? Porque ela vai falar sobre as questões práticas do ensino de Cristo. Então, são
É uma escola de 2 anos que ensina a palavra de Deus para a vida prática. A Bíblia de forma muito prática, né? Aplicável para o nosso dia a dia e tudo mais. Tanto que quando as pessoas nos procuram em caráter de teologia, a gente diz que a gente não tem muito o que oferecer. A gente fica com 20% que a teologia não ensina, né? E dentro dessa escola, eu ensino 12 matérias. São quantas matérias do Rema mesmo? Total é 24. 24, né? Eu fiz também o Rema, sou formada nessa escola. A Cintia, inclusive, me deu aula, foi minha professora. 24, você ensina 12. Isso. Aí, das 24, 23 são ministradas pelos professores, 23 módulos, e o último módulo é ministrado pelo aluno. Né? Verdade, que tem como se fosse o nosso TCC. Para você concluir o curso, você precisa passar por você precisa ministrar. E aí tem esse momento da gente ministrar, e tem uma bancada dos professores, eles vão avaliar a sua ministração. Foi bem tenso quando eu ministrei. Se eu não me engano, eu ministrei sobre o medo. Eu lembro sobre espírito de medo. Eu falei sobre o espírito do medo. Então, mas foi muito bom, assim. E quem não passa na administração tem que fazer tudo de novo o curso, né? Eita, misericórdia. Não se forma, tem que fazer tudo de novo. Graças a Deus são poucos casos, assim. A gente não tem muitos relatos, não. Mas, e aí ser professora do Rema, né? No meu caso, eu tô na categoria de professor itinerante, então eu ensino no Brasil todo, onde a escola e a coordenação da escola decidi me enviar. No Brasil, né? E fora do país. Isso. E fora do país eu ensino atualmente em Angola. É o 2º ano que eu vou para lá. Né? Lá ela não se chama Rema, lá se chama Escola Bíblica Verbo da Vida. Né? E é o 2º ano que eu vou lá, com experiências extraordinárias, assim, foi bem marcante. E dessa vez foi bem intenso, assim, né? Foi diferente. Inclusive, a saída para Angola, né? Tanto a primeira como a segunda vez, esse envolvimento, essa conexão com Angola, foi fruto de oração. Fruto de oração. Então eu quero que você conte pra gente sobre as suas experiências e junto com os tipos de oração. Porque às vezes a pessoa, ela não entende que existem tipos de oração. Sim. Ela pensa assim, nossa, mas eu oro sobre isso, falo com Deus isso, e joga tudo no mesmo saco e entrega para Deus. E às vezes a pessoa não tem a oração dela respondida porque ela tá orando de forma errada. Então é possível isso se a gente tá orando de forma errada? Sim, é muito possível. E aí, assim, vamos começar com a forma técnica da coisa, né? Obviamente não funciona da forma didática como a gente apresenta. Sim. A gente apresenta de uma forma didática para bom entendimento. Mas a oração de um modo geral, ela tem categorias. Assim como a gente gosta muito de usar o exemplo dos esportes, né? Você não joga vôlei com as regras do futebol. Sim. Né? Para você ter um resultado no futebol, você precisa obedecer às regras desse jogo. Você tem um resultado em vôlei, você precisa das regras desse jogo. Então, a oração, ela funciona da mesma maneira. Então, nós temos aí alguns tipos centrais de oração, né? E cada um tem a sua forma de orar e seus princípios. Basicamente, para todo tipo de oração, você precisa de fé, né? Anota aí. Esse podcast você precisa de um caderno pra você anotar. Porque é que a gente está diante o quê? De um mestre e professor. Você tem que anotar tudo. Então, assim, todo tipo de oração depende de fé. Porque o que é a oração? A oração é um ser humano que se aproxima de um Deus invisível para se comunicar com ele. E dentro do contexto da nova aliança, que é onde nós que cremos em Jesus Cristo estamos inseridos, isso tem um plus, porque não é só um ser humano se aproximando de um Deus invisível. É a oração, é o contato, é a comunicação de um filho com o pai. Uau. Então tem uma relação de paternidade e filiação na oração. Uma outra coisa que recentemente, ensinando a aliança de sangue, eu percebi sobre a oração é que, além de ser uma relação de filiação e paternidade, as pessoas, de um modo geral, no cristianismo, tratam a oração como sendo uma obrigação. Pronto, por hoje está pago. Né? É verdade. E eu percebi, dentro do contexto de aliança com Deus, que a oração é um privilégio. Ela é um direito e não uma obrigação. Por quê? Porque no contexto do Velho Testamento, onde Deus ainda não tinha restaurado o relacionamento com o homem através do Espírito, o homem dependia de um sacerdote
para se comunicar com Deus para ele. E essa relação era uma relação de servidão, porque no Velho Testamento ou nas velhas alianças, Deus era Senhor e o homem era servo. Na nova aliança, antes de sermos servos, porque a gente também tem uma relação de servo como Deus, isso não está abolido, mas antes dessa relação de servo, nós temos uma relação de filhos. E aí, como filhos, nós temos o privilégio e o direito de nos dirigirmos ao Pai, no nome de Jesus, que é um nome de aliança e é um nome de família, né? E aí, toda a nossa oração está baseada nesse princípio. Para orarmos qualquer tipo de oração, são filhos, por direito, falando com o Pai através de um nome de família, e isso dando acesso diretamente a Deus, sem a necessidade de um intermediário. E isso é bom, e olha como isso é importante, até se para tem pessoas que falam assim, mas eu não posso comunicar com Deus porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, e eu não posso orar. Mas isso já tira esse mito, porque Jesus que nos deu esse acesso. Exatamente. É através de Jesus que nós temos acesso ao Pai, né? Exatamente. Então é o que ele fez, não sobre a gente. A oração, inclusive, não tem esse vínculo com merecimento, porque o que nos dá acesso de filiação, como está lá em João no capítulo 1, dentro do contexto do 12 até o 18, mais ou menos, o que nos dá esse direito de acesso de filiação e paternidade, de nos dirigirmos ao Pai no nome de Jesus, de termos acesso a Deus sem intermediário, o que nos intermedia, o que nos dá acesso direto ao Pai? No nome de Jesus significa baseado na obra que ele fez. Isso. E não nas obras que nós fazemos. Isso. Então, mesmo uma pessoa que nesse momento não está assim com a sua vida em maturidade cristã, em perfeição, né? E vamos dizer, até mesmo que essa pessoa ainda esteja falhando em algumas áreas, ela ainda assim é filha e ela ainda assim tem direito de se dirigir ao Pai. Inclusive, quando uma pessoa peca, aí no livro de 1 João, lá no capítulo 1, entre o 1,9 e o 2,19, vai falar exatamente sobre essa condição. Quando o homem falha, né, ele tem um advogado junto ao Pai, esse advogado é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Para isso, você tem que crer nesse Pai, você tem que confessar a Ele o pecado, você tem que se dirigir a Ele. Então, mesmo numa condição onde talvez nós não estejamos tão maduros, tão perfeitos e até tenhamos falhado, ainda assim você não precisa de um sacerdote para se dirigir ao seu Pai por você. Igual antigamente. Exatamente. Do sacerdote, que era a pessoa escolhida para ter esse acesso. Exatamente. Uau, muito bom, muito bom. O que mais? E aí você falou sobre fé. Então começou com isso. Oração primeiro, envolve fé. Todo tipo de oração envolve fé. Né? Aí, dentro das categorias das orações, nós temos uma que se chama a oração da fé. Todas as orações dependem de fé e dentro das categorias tem uma oração que se chama da fé. A oração da fé é baseado na passagem de Tiago, quando diz que se tiver alguém dentre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. Então, o que é a oração da fé? É aquela oração que Jesus fazia, né? Para a gente dar um exemplo figurado mesmo, né? Uma imagem. A oração que Jesus fazia. Seja curado no nome de Jesus. Não, seja curado, a tua fé te curou, né? Quando Jesus falava. Nós que dizemos seja curado no nome de Jesus. Mas ele dizia, seja curado, a sua fé te salvou. Seja limpo, a tua fé te livrou. É aquela fé que crê e recebe na hora. Então, a oração da fé. Isso, a oração da fé é aquela que crê, baseada num princípio da palavra, e recebe. E por que ela recebe? Você fala assim, nossa, mas eu orei com fé e não recebi. Aí ela falou, porque é baseado num princípio da palavra. Então, se essa oração ela tem base, princípios na palavra, ela vai ser... Por exemplo, vou dar um exemplo. Vai acontecer. Quando Jesus encontra a mulher cananeia, e ela diz, Senhor, cura minha filha, ela jaz horrivelmente em casa. E ele diz, eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, né? Essa expressão,
ele está chamando ela de cachorrinhos, ele está chamando ela, eu não posso dar aquilo que é dos que têm aliança para os que não têm. Então, porque essa mulher era uma mulher que ela não fazia tinha parte do povo que Jesus veio para exatamente, ela não fazia parte, ela é de um povo pagão, ok? Ela não é da nação de Israel, ela não tem direitos de aliança, então ele não pode dar aquilo que é da nação de Israel, dos direitos de aliança, a alguém que não tem. Aliança. Isso. E naquele momento ela vai até Jesus porque ela tem uma filha que está doente e ela precisa dessa cura. Isso. E aí ela tem fé que ele pode curar porque ela está ouvindo falar das curas que ele está fazendo. Então ela se dirige a ela e ele diz, não posso fazer isso, porque você não tem aliança. E aí ela, numa sacada antecipada, e que é exatamente o que a gente faz de uma forma neotestamentária, ela diz assim, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa. Aí ele diz, a tua fé livrou tua filha. Entende? Então ela se dirigiu a ele baseada num princípio. Eu sei que você é Senhor, eu sei que você pode curar, e eu sei que uma pequena benevolência, uma pequena misericórdia sua é capaz de me alcançar e me suprir. Olha a fé dessa mulher. Exatamente. E aí, só que ele fala nesse texto, ele fala uma expressão que ela é brilhante e ela nos faz entender por que Jesus curava. Baseada no princípio, ele diz, porque cura é pão dos filhos. Uau. Cura é um direito dos filhos de Deus. Cura é um direito de todos quantos têm aliança com Deus. Uau, muito bom. Aí a gente volta para Isaías 53, quando diz que, aí já voltado para a nova aliança, para nós, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é um princípio. Então, cura era pão dos filhos para a nação de Israel, cura é pão dos filhos para nós. Então vamos entrar numa polêmica? Vamos. Por que tem pessoas que não são curadas, mesmo elas sendo crentes, cristãos e tudo mais? Por que elas não são curadas? Então, se cura é a vontade de Deus. Cura é a vontade de Deus e é a vontade de Deus plena para todos os filhos, ok? Mas existem muitas questões dentro de cada pessoa que a gente não conhece os corações. Sim. Ok? Então, a pessoa creu. Creu com base no quê? Ponto número 1. E depois existem muitas coisas na Bíblia que não tem explicação. E eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos, né? Eu sou uma estudiosa da palavra. Eu não sou um oráculo. Eu não tenho todas as respostas. Então, eu sempre combino com os meus alunos, aquilo que eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Então, existem muitos motivos pelos quais as pessoas não são curadas, porque a gente não tem respostas. Entendi. Entende? Deus é bom, a palavra de Deus garante que Ele quer curar a todos, mas existem questões que podem estar relacionadas ao tipo de princípio que a pessoa está se baseando para aquela fé. Existem certas questões que a pessoa não está crendo em nada, na verdade. Existem questões também, que eu vou ser bem ousada em dizer isso, em que a pessoa quer morrer. Exatamente, não quer ser curada. Ela não quer ser curada. Existem questões... Não ser curada da forma que a gente entende de cura, né? Mas para ela, às vezes, morrer é a cura. É a cura. E a outra coisa também é que eu, particularmente, acredito que se uma pessoa, ela... Nesses momentos, assim, finais da vida, nesses momentos onde muitas vezes a pessoa fica inconsciente, fica em cura, ela tiver qualquer experiência espiritual, profética, ela não vai querer voltar. Inclusive, Thaís, se eu morrer, não me ressuscita. A gente fala disso. Gente, não quer voltar. Não quer. Entende? Porque só de você ter um vislumbre da grandeza de Deus, da glória dele. Isso. Eu também acredito nisso. Então. Que a pessoa ela tem algo acontece ali, ela tem uma experiência com Deus que é tão poderosa, que é tão forte, que ela fala, o quê? Não deixa eu voltar para esse lugar, não. Eu quero ficar aqui. Exatamente. Então, também assim, tem essa... E existem coisas que são relacionadas a juízo mesmo, relacionadas a pecado, que a pessoa foi até o último fio de pavio de misericórdia de Deus,
e tem também aquilo que a gente não tem explicação. E como a gente tem o salário do pecado é a morte. Então, Isso. se a pessoa ela decide continuar na prática daquele pecado, igual você falou, e ela não está se arrependendo, a doença, a morte em si, né? Tenho certeza. E aí não adianta a igreja toda orar, não adianta ninguém crer, porque existem coisas também que é da particularidade daquela pessoa com Deus. Eu tenho um exemplo bem interessante na minha própria casa. A minha avó nasceu com um problema no coração. Você lembra dessa história, Lembro. né? Peraí, antes de você contar rapidinho, o pessoal tá entrando aqui, ó. Uhum. A Luana colocou, tenho certeza que será um papo incrível. Glória a Deus, Luara, Jasmin, a Nara entrou, Letícia, legal, bastante gente aqui entrando. Gente, vocês podem mandar dúvidas aqui, tá? Eu tô com o computador aqui só lendo, mas vocês podem mandar suas dúvidas sobre oração. Às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre oração também. Isso. Pode mandar aqui. E aí, a história da minha avó, né? Minha avó nasceu com um problema no coração, aos 35 anos ela descobriu, o médico condenou, disse que ela não viveria até os 40, ela enterrou 4 cardiologistas, né? Viveu até os 80, 79 anos, né? E no ano que eu completei 30 anos, ela foi internada e ela morreu. Só que antes desse processo, 5 anos antes da morte dela, ela teve uma internação por causa dessas questões do coração. E o povo já estava dando extremoção para ela, todo mundo que ia orar já estava cantando ela para subir, né? E eu olhei porque ela tinha quantos anos? Na época, 75. Querendo ou não, já tinha uma idade que as pessoas já falavam, não, já viveu. Já viveu mais do que a expectativa dos médicos dela, né? E aí eu disse, não, minha família não está pronta para isso não. E com base em um princípio da palavra, eu estava dentro da sala de aula do Rema, e estavam ensinando lá sobre oração de concordância para cura. Eu chamei uma amiga no corredor e falei, vem cá orar comigo. E eu fiz a seguinte oração: Pai, em nome de Jesus eu te peço mais 5 anos com saúde para minha avó, porque a minha família não está preparada para liderá-los. Eu oro ao Senhor com base na sua palavra, que os velhos darão fruto, reverdecerão, e que a sua vontade cura baseada em Isaías 53. E eu te peço mais 5 anos com saúde. Ela ia colocar um marca-passo, 2 dias depois o médico decidiu que não, mandou ela para casa e disse, não, ela vai viver. E ela viveu aqueles 5 anos. Uau. Ela morreu quando eu completei 30 anos, 2009. E aí foi assim, a prima dela, que a família dela era muito conectada, e os primos eram como irmãos. E a última prima, a minha avó foi a última da geração, a penúltima foi essa prima, morreu. E meu tio levou a minha avó no médico para tomar um calmante para poder dar notícia. E ela ficou muito furiosa, porque ela já tomava muitos remédios. E ela não queria tomar outro. Ela não estava entendendo porque ela estava indo no médico. E aí, quando ela descobriu que era para dar notícia que a prima dela, de 90 anos, tinha morrido, ela ficou muito aborrecida. E ela disse, vocês acham o quê? Ela tinha 90 anos. Se um de vocês jovens morrerem, eu vou ficar muito triste, mas ela tinha 90 anos, ela já viveu tudo, ela já criou filhos, ela viu netos, bisnetos, então eu não entendo isso. E ela ficou muito brava, né? E foi no enterro, quando ela voltou para minha casa, e quando ela voltou para minha casa, ela teve uma pequena discussão com a minha mãe sobre essa questão dos remédios, de medicação, e aí ela levantou as mãos na minha cozinha. Ela disse, Senhor Jesus, vem me buscar. Eu não quero mais viver. Uau! Então aí ela se entregou. 5 anos depois daquela oração. E aí ela fez a oração dela, que era particular, individual, e que ninguém pode interferir, porque era a fé dela. E aí ela saiu da minha casa na quarta-feira, ela foi para casa dela. Na quinta, ela começou a passar mal. Meu tio levou para o hospital. Como ela tratou do coração todos esses anos naquele hospital, já tinha um prontuário, já tinha tudo. Não fizeram exames de sangue imediatamente, foram direto tratar com as medicações do coração dela e para a pressão. E ela só foi piorando, piorando, piorando e ninguém entendendo o que estava acontecendo. Quando o médico decidiu fazer um exame de sangue, ela estava com dengue. Não era o coração. Uau! E aí eu acho tão interessante como existem coisas que acontecem tão conectadas, porque se ela fizesse aquele exame de sangue no primeiro momento,
rapidamente ia se detectar, mas uma senhora com coração frágil, com 80 anos, e a dengue foi avançando sem diagnóstico. Ela faleceu, ela orou na terça, ela faleceu no sábado, no dia do meu aniversário, e ela foi enterrada no domingo, daquela mesma semana. E aí eu sempre digo, aquela oração que ela fez na cozinha, oração de igreja nenhuma podia impedir. Não podia. Porque era a fé dela conectada com uma decisão que ela tomou sobre a vida dela. Ela já estava satisfeita de viver. Então existem muitas coisas que a gente quer interferir na fé das pessoas, que a oração da fé não é. Entende? A oração da fé é aquela que crê e recebe e precisa ter a fé daquela pessoa envolvida. Eu posso orar com você. Você pode confiar em mim para eu compartilhar contigo a minha fé dentro da oração da fé. Mas a sua fé tem que estar empregada nisso. Porque se eu oro por você, a oração da fé, e a sua fé não está empregada... E o texto daquela moça que, no Antigo Testamento, que ela não podia ter filho, e aí o profeta, eu sempre confundo Eliseu com o outro. Você está falando de Ana, mãe de Samuel. Não. O outro. Aquela que montou... a Sunamita, que montou tudo. Ela tinha fé naquele texto? Porque ele fala, não, você vai ter um filho. Tanto em tanto tempo, quando eu voltar aqui, você vai ter um filho. Mas ela não minta para mim, meu senhor. Então, quer dizer, ela estava tentando ter e não tinha. Eu acredito assim, que ali tem outras questões que são as questões de que aliança a gente está, porque isso faz muita diferença. O que uma pessoa vai receber, ela tem que estar de acordo com os termos da aliança que ela está debaixo. Entendi. Ok? E aí, no caso daquela mulher, ela não estava dentro dos termos de aliança que nós estamos agora. Entendi. Então, por isso que naquele momento, por mais que a fé dela não era o suficiente, aquele profeta... Exatamente. Aquela autoridade. E aí aquele profeta, eu acredito que ele não estava nem aplicando a fé dele, não. Ali era mais uma questão ele teve uma visão de uma palavra profética. Porque ele falou, daqui a tanto tempo eu vejo que você vai estar com o neném. Não era nem tanto a fé dele aplicada para ela ter um filho, mas uma palavra profética. E dentro do contexto de aliança, né, ela não está debaixo das mesmas regras que nós. Entendi. Então, por conta do Novo Testamento, precisa ter a aplicação dessa fé. E no caso, se quando uma pessoa ela assim, uma mãe com uma fé num filho que não conhece a palavra, uma mãe com um filho que é criança, que ele ainda não tem aquela fé operante, e uma mãe, ela tem autoridade sobre a fé dessa criança? Os pais têm autoridade enquanto os filhos não têm entendimento. Entendi. Quando um filho ele chega na fase do entendimento, o livre-arbítrio dele vai valer para ele. Entendi. Entendeu? Então, por isso que às vezes tem mães que oram para a salvação de um filho e o filho não é salvo. O filho não vai confessar Jesus. Por quê? Porque ali também se aplica o livre-arbítrio. Da mesma maneira como, exatamente pelo mesmo motivo, que a minha avó fez a oração dela e ninguém pôde interferir. O livre-arbítrio dela estava em primeiro lugar. Porque se tem uma coisa que Deus respeita, né, é o livre-arbítrio. E a vontade do homem, ela é soberana sobre ele mesmo dentro desse aspecto da fé. Muito bom. Meu Deus! Mandem aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, essa é a da fé, a oração da fé. Qual é a outra que temos? Isso. Aí depois, primeiro, toda oração precisa de fé. A oração da fé é um tipo de oração. Você crê e você recebe. Você pode orar por outra pessoa que confiar a você autoridade para fazer aquela oração, mas a sua fé tem que estar investida. Depois nós podemos falar da oração de petição, que é uma oração que está na categoria, inclusive, da oração da fé, ok? Mas ela é um pouquinho mais elaborada do que a oração da fé, porque a oração da petição, quando você vai pedir algo ao Pai, você tem que pedir ao Pai no nome de Jesus. Você não pede ao Espírito Santo, você não pede a Jesus, né? Você não pede as forças do universo, você pede ao Pai no nome de Jesus. E você tem que conhecer a vontade de Deus sobre aquilo. Muito ok? Bom. Então, um exemplo. Um exemplo. A Bíblia diz que Jesus empobreceu para que nós enriquecêssemos. Né? Nós sabemos pela palavra de Deus que existe para nós um desejo de Deus de que a gente prospere. Sim. Então,
eu quero uma casa, né? Eu entendo que Deus quer que eu prospere, que Deus tem o melhor para mim. Eu entendo que Ele é meu pai e que meu pai me dá boas coisas, porque nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus nos dará aquilo que lhe pedimos. Então eu conheço a vontade de Deus sobre prosperidade, eu conheço a vontade de Deus sobre ter, eu conheço a vontade de Deus sobre a bondade dele em realizar o desejo do meu coração. Eu conheço a vontade de Deus que diz, pede-me, né, e eu te darei para a vossa alegria completa. Então eu conheço toda a vontade de Deus sobre aquilo. Então eu peço uma casa para Deus e eu digo, Deus, eu quero uma casa assim, 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 em tal lugar, em nome de Jesus, amém. E depois que eu faço essa oração de petição, acreditando e entendendo a vontade de Deus e também o seu caráter, que se eu peço alguma coisa ao Pai, Ele me dá para a alegria completa. Então, se o meu Pai é bom e Ele me dá garantias de que Ele me dá, eu não preciso pedir 2 vezes. Eu confio que Ele me deu, né? Eu vou aplicar uma outra oração depois disso, que se chama a oração de ações de graças. Então, só para antes de a gente entrar na ação de graça. Então, o que ela explicou aqui? Você pegou, se muniu de versículos e princípios que dão base para aquela sua oração de petição. Você não está pedindo algo a Deus que é incabível no caráter dele. Isso. Que você, nossa, algo absurdo. Isso. Você já ouviu assim, ai Deus, eu quero aquilo que a fulana tem. Né? Isso. Então, assim, já ouvi muito dessas histórias, assim, vai ser absurdo até eu falar aqui, mas eu sei que tem essas histórias. Que a fulana vê o casamento da outra e ela quer o marido da outra. Então, assim, isso daí não tá no caráter de Deus, não tá dentro do princípio dele. Porque lá existe uma aliança e ele não vai entrar naquela aliança. Não. Então, você tem que me munir de princípios sobre o caráter de Deus, do que a palavra dele me garante. E aí você foi e apresentou, né? Exatamente. Então, aí eu faço uma oração de petição no nome de Jesus. Exatamente. E isso traz essa certeza pro seu coração, porque é o que está na palavra. De igual modo, eu posso orar essa oração para a cura de alguém. Para minha cura. De igual modo, eu posso usar esse tipo de oração para um emprego, para qualquer coisa da minha vida, desde que eu conheça que aquilo é a vontade de Deus. Entende? Eu gosto muito de fazer uso dessa questão da oração de petição. É muito interessante porque a oração de petição ela é tão importante na nossa vida e na nossa relação com o Pai, que a Bíblia diz que Deus conhece aquilo que a gente necessita antes que a gente lhe peça. Aí as pessoas perguntam assim, então por que tem que pedir? Porque pedir é fé. E toda oração envolve fé. Que, por exemplo, eu me lembro de uma situação, Thaís, que eu estava na expectativa de receber algo, né? Eu tinha orado por uma coisa específica, infelizmente não posso revelar. Mas eu tinha pedido algo específico ao Senhor no âmbito da minha vida ministerial. E isso dependia, obviamente, de autoridades, de uma série de coisas, e eu fiz uma oração. Vinha orando pela minha vida, mas sobre essa coisa em específico eu não orei. Eu comecei a ficar zangada com Deus, porque o tempo foi passando e não foi acontecendo. Mas eu realmente não tinha orado por aquilo. Eu estava na expectativa de que acontecesse, porque eu estava dentro de um processo. E aí, nessa época, eu coordenava um trabalho que era feito com alguns ministros em treinamento. E eu fui participar de um culto no lar, onde um desses ministros em treinamento que eu coordenava estava ministrando, então eu estava lá mesmo para ver o trabalho dele e tudo mais. Quando eu cheguei lá, ele todo nervoso, né? E eu já ensinava a oração que prevalece. E quando ele começou a falar, o primeiro texto que ele leu foi um texto de João, capítulo 16, que diz: até agora nada tenho pedido em meu nome. Eita. Pedi e recebereis para a vossa alegria completa. E eu tinha ficado zangada e falado com Deus, eu estou esperando isso, nunca acontece, e não sei o quê, fiquei brava. E naquele dia, a resposta veio com uma flecha no meu coração, você não me pediu nada.
Nossa, muito bom. Se você não pede, você não recebe. Ok? Então, como que é a oração de petição? Me imuno daquilo que é a vontade de Deus expressa na palavra. Cura é a vontade de Deus expressa na palavra. Provisão é a vontade expressa na palavra, porque Deus nos supre conforme as suas riquezas. Ele nos dá pão e ele nos dá semente. Então, suprimento, provisão, trabalho, né? A Bíblia diz pra gente, né, produzir nessa terra. Uhum. Então, assim, tudo isso é a vontade de Deus. E a própria Bíblia vai mostrando para nós essa vontade. Então, eu posso pedir qualquer coisa que seja a vontade de Deus. Inclusive, em João, no capítulo 15, diz: se vós permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E é isso, ó, você pede. Então é você pedireis o que quiseres. Então, Isso. assim, a pessoa fala, nossa, mas se Deus já sabe o que está no meu coração, por que eu tenho que pedir? Tem outro versículo aí para você. Jesus falando. Exatamente. Pede e recebe. Exatamente. Com base no quê? Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, o conhecimento pleno da vontade de Deus a respeito daquele assunto específico. E às vezes a pessoa, então, ela não está recebendo o que ela está pedindo porque ela não alinhou ainda aquilo que ela está pedindo com algum princípio da palavra. Exatamente. Então, assim, reveja aí quais são as orações que você fala, nossa, não tô sendo respondida. Igual no caso da Cíntia, era algo pequeno, eu não tinha pedido no nome de Jesus. Exatamente. Então eu desejava, mas não falei. Exatamente. E desejar não é pedir. Desejar não é fé. Desejar não é fé. Eita, muito forte. Qual que é o próximo? Aí você pediu ações de graças. Ações de graça. Porque você não é pedinte, você é filho. E filho só pede uma vez. Filho, pai, você me dá uma bicicleta? Aí ele diz, vou dar para você uma bicicleta lá no final do ano, no Natal. Não fica pedindo, sabe que no Natal seu pai tem caráter, ele vai te dar bicicleta. Ao contrário, ele fica o ano inteiro falando, meu pai vai me dar uma bicicleta, meu pai vai me dar uma bicicleta, e conta pra todo mundo, meu pai vai me dar uma bicicleta no Natal. Exatamente. Ele tá afirmando aquilo que ele pediu. O tempo todo. Então, a ação de graça é o comportamento daquele que já recebeu. Sim. Como na petição nós fazemos ela em fé, nós cremos que já recebemos, né? A gente vai agora ter um comportamento de quem já recebeu. E quem já recebeu se alegra. Uau! Muito. Quem já recebeu, tipo, pai, obrigada, eu te louvo e tal. E aí, como eu quero linkar isso também com a questão de Angola, por exemplo? Quando o Senhor falou comigo a primeira ida para Angola, né? Eu já tinha feito uma oração lá atrás, pedindo, porque eu tenho uma conexão muito forte com o continente africano, através de inspirações proféticas no meu próprio coração, palavras proféticas vindo de outras pessoas, né? E inspirações de intercessão. Então, eu sempre fui muito, muito conectada, desde que me conectei com a vida ministerial com o continente africano. E eu comecei a orar sobre isso. E aí comecei a orar, houve uma oportunidade onde eu pude me dirigir a uma autoridade e dizer, olha, eu estou disponível para isso, né? Porque também, gente, a oração não é mágica. A oração ela vai promover para nós oportunidades e portas, e a gente tem que ser sábio de aproveitar as portas que as nossas orações estão abrindo. Porque é oração, né? Tem uma ação. Exatamente. Aí no orar. E aí, quando eu tive a oportunidade de, depois de ter orado, me dirigir a uma autoridade, ele me escalou em 2020, começou a pandemia, a escala foi cancelada, e aí em 2022 chegou de novo a oportunidade de ir. Quando essa oportunidade chegou para mim, eu estava despreparada, porque eu já nem lembrava mais das orações que eu tinha feito, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ora. Muito cuidado. Né? E quando aquela oportunidade chegou, eu estava despreparada, sem passaporte, sem dinheiro para o visto, nada estava pronto. E a pessoa que me fez o convite, ela disse, não, Deus falou comigo que você vai. A partir daquele momento, eu já tinha orado. A porta já tinha aberto. Então, assim, eu não tinha o que era necessário, mas eu tinha uma palavra de Deus. Então, eu comecei a agradecer. Pai, muito obrigada. E quando eu agradecia a Deus, eu não agradecia, pai, obrigada porque eu vou para Angola. Eu dizia, pai, obrigada, porque no dia 8 de agosto... E aí lá em 2022, né? No dia 8 de agosto de 2022, eu estou em Angola. Era uma coisa tão real e tão concreta
que a oração já tinha gerado e pavimentado, que o meu agradecimento era como se eu já tivesse estado lá. Ô, Si, e no caso, assim, que a pessoa vai ouvir isso e fala, nossa, Si, mas muita fé, como que você já tinha certeza que era o dia 8 e tudo mais? Não vinha na tua mente que isso? Tá louca, garota? Que Angola o quê? Não tinha nada disso na tua mente? Toda vez que vinha isso na minha mente, eu falava a mesma coisa. Isso. Ela É vem. isso que o pessoal esquece. Isso. Vai vir na nossa mente, mas não pode entrar no nosso coração. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu não tinha o dinheiro do visto que eu precisava ter. Eu não tinha como tirar passaporte, porque nós estávamos no ano pós-pandemia e estava tudo fechado, né? Eu não tinha só limitações financeiras, eu tinha limitações dentro da lei. Uhum. E aí, a única coisa que eu tinha era um vestido colorido para dar a minha primeira aula. Eu peguei aquele vestido, eu tirei ele do armário, mandei botar um gancho no meu quarto, pendurei o vestido num lugar visível, e toda vez que o diabo, ou a minha mente, ou alguma limitação, ou algum problema acontecia dizendo, você não vai conseguir, eu olhava para aquele vestido pendurado no meu quarto, e eu já sabia que a data da aula era 8 de agosto de 2022, e eu dizia, no dia 8 de agosto, eu estou em pé, no púlpito da Escola Bíblica Verbo da Vida em Angola, ensinando a aliança de sangue. E eu olhava para aquele vestido e eu dizia, eu vou estar em pé naquele vestido. E foi exatamente como eu disse. Porque a fé, ela é certeza das coisas que se esperam, ela é convicção de fatos que não se vê. E a fé, ela tem uma ação, uma característica, né? O espírito da fé é cri, por isso falei. E isso é um outro equívoco que as pessoas têm, é de achar, eu tô crendo no meu coração. Irmão, não existe crer no seu coração. Se você não fala, você não tá crendo. A fé, ela tem uma voz. A fé, ela tem uma ação. Fé sem obras é morta. E essa obra não são as obras da lei, são as obras da fé. Qual que é a obra da fé? Agir em cima do que foi orado e falar em agradecimento a Deus aquilo que você já recebeu no seu coração que você ainda não viu. Então eu olhava para aquele vestido e eu dizia, no dia 8 de agosto de 2022, eu estou vestida com aquele vestido em pé no púlpito da Escola Bíblica. Tinha uma ação, um movimento, você separou um vestido, você estava se movimentando, é isso? Exatamente. E falou com autoridade, então há um movimento. E aí eu rendia graças, e às vezes dava um medo de não dar certo. Eu sentava, olhava para aquele vestido e eu dava risada. Vai dar certo, vai dar tudo certo. E foi desse jeito, tudo chegou, o passaporte ficou pronto num prazo muito inferior ao que era exigido na época, de modo que deu tempo de fazer o visto. O visto que estava também num período pós-pandemia, estava restringido, saiu em 3 dias. Eu comprei a passagem aérea por um preço inacreditável. E tudo foi acontecendo. Tudo foi contribuindo. Tudo foi acontecendo. Eu fiquei gripada 2 dias antes da viagem. E eu falei, agora, como que eu vou fazer? É Covid. E aí, quando eu fiz o teste negativo, quando eu entrei lá, porque tinha também uma inspeção sanitária antes da entrada lá, na imigração, entrei e foi uma benção. Então é assim, a oração da fé, ela é seguida de oração de ações de graças, porque quem recebe já está alegre, quem recebe tem um comportamento de alegria. Você lembra o versículo desse? O quê? Com ações de graça, eu esqueci o versículo pra gente poder trazer de base depois. A gente pode colocar depois na descrição? Depois, me fugiu o versículo, mas é isso. Você, crendo, você pede e depois você exerce ações de graça. Eu esqueci. Agora o versículo. Ok. Beleza, depois a oração de ações de graça. Aí a gente tem as orações de consagração, né? E eu sempre, quando vou ensinar consagração, né? Existe a oração de consagração, mas eu gosto de dizer que consagração é um comportamento, né? Explica. Exatamente. A consagração é uma separação na sua vida. E aí você ora com base naquilo que você está se consagrando, né? Então,
A oração de consagração, ela é uma entrega total a Deus de fatos e projetos da sua vida, né? Então, vamos supor, Deus chamou você para um ministério. Então, quando você diz, você tem que ter muito cuidado com essa oração, porque é um compromisso, é uma oração de compromisso. E você diz, Pai, eu me consagro à sua vontade nessa área, então aí existem movimentos que vão acontecer na sua vida, né? Porque são coisas espirituais e oportunidades, elas vão ser atraídas por aquela oração, que você precisa estar pronto para corresponder àquele comportamento de consagração. Consagração não é só uma fala, uma oração para você fazer uma vez na vida. Consagração é todo dia. Um exemplo de consagração, eu posso usar Jesus no Getsemane? Sim. E isso é muito interessante porque Jesus no Getsemane, ele se consagra e ali envolve a vontade dele. Entende? Diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não estou querendo ir, não. Mas, todavia, seja feito não a minha vontade, mas a sua. Né? E a Bíblia diz que ele fez esse pedido 3 vezes. Então, Jesus, de fato, ali, ele viveu uma vida consagrada, porque ele viveu para manifestar Deus na terra, né? E quando chega a hora, né, a reta final, ele ainda manifesta para Deus, tipo, eu tenho que ir mesmo, então eu me consagro, então eu vou. Outros exemplos também, o apóstolo Paulo, quando ele ia ir para uma determinada região e ele consagrava, se era o tempo dele ir para aquela determinada região, aquela determinada cidade, né? Isso. E querendo ou não, é quando você ainda... você não sabe qual é a vontade de Deus, você ainda não tem totalidade, assim, a visão total daquilo que Deus está te chamando, mas eu consagro a minha vida a isso, a obedecer e ser levado. Aí dentro da categoria da consagração, existe uma oração que é chamada de entrega, né? A entrega não é um pedido, não é como a oração de petição, entende a diferença das regras? Sim. A entrega é assim, você já orou sobre aquilo e você diz, Pai, eu entrego para você e eu confio. Então, a oração de entrega, por exemplo, Jesus, ele se consagrou à vontade de Deus, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Então, ali tem uma oração de consagração junto com uma oração de entrega. Por quê? Porque ali a gente não está falando de ir para uma cidade, como Paulo fez, a gente está falando de morrer. De morrer. Então, ele entrega e confia a Deus a vida dele. E existem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa entregar. Uau! Existem pessoas que elas estão orando, pedindo a Deus coisas específicas sobre a vida delas, e Deus já disse para elas que tem um propósito diferente do que elas estão pedindo. Eita! Sonhos, projetos, né? E a pessoa já sabe no coração dela, porque ó, se tem uma coisa que a gente sabe, é quando Deus não quer uma coisa pra gente. E ela está insistindo, pedindo a Deus aquele projeto, e aquela oração não está sendo respondida. Mas dentro do coração dela, ela já sabe que o rumo que Deus tem para ela é outro. E aí eu posso dizer para você que ela pode até viver aquele projeto que ela está orando, mas ela nunca vai ser completa. Porque nós somos completos em Deus quando nós estamos cumprindo a totalidade do projeto de Deus para nós. E isso sempre vai esbarrar nas nossas orações. Aí a pessoa insiste em ir por um caminho que não é o caminho que Deus tem para ela. E ela não entrega a vida dela de fato para o Senhor. Ela não entrega aquele projeto de fato para o Senhor. E eu ainda vou além. Existem pessoas orando por projetos que Deus quer para a vida daquela pessoa. Mas ela não entrega a Deus, vamos dizer assim, a gerência daquele projeto. Ela não só quer aquilo, como ela quer que seja do jeito que ela quer. E aí, porque ela não entrega, ela não confia, não acontece.
Nossa, muito! Meu Deus! Não, sabe que eu lembrei de uma que eu apanhei de Deus esses tempos, sabe? Sobre isso, sobre entrega. Eu sempre fui muito assim com relação ao meu trabalho, né? Então, algo que sempre foi muito importante pra mim. E aí eu fiz, né? Eu falava pra Deus, nossa, você não responde sobre o meu trabalho? Nossa, mas eu nunca falo nada sobre o meu trabalho, que não sei o quê, e aquela coisa, né? E nunca, sempre ali, jogando no ar. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, eu escrevi, né? Como sempre, eu gosto de fazer minhas orações, eu gosto de escrever, e eu escrevi. Eu falei, Deus, por que você não me responde sobre o meu trabalho? E aí Deus falou comigo, porque eu não quero, enquanto você está me pedindo um trabalho, eu quero te dar um ministério. Por isso que eu não estou te respondendo. E ali eu precisava, você vai entregar o seu trabalho? Porque eu quero te dar um ministério. E aí começa a ficar, a água vai batendo na bunda, e você fala assim, e agora? Entrega ou não entrega? Não é fácil, não é fácil, porque é algo, igual você falou, é um projeto, é algo que você tem que entregar uma autoridade para Deus, mas aquilo custa uma renúncia, custa sua vontade, custa você morrer. Então, assim, morrer o quê, Thaís? Morrer como Jesus? Não, morrer a tua vontade, morrer a tua autoridade sobre aquilo, as tuas mãos sobre aquilo e colocar. E aí foi bom você tocar nisso, porque a gente volta em Jesus no Getsemane. O projeto de Deus para Jesus não era morrer, era ressuscitar. Só que para ressuscitar tem que morrer. Tem que morrer. Eu amo essa parte, porque se você entrega para Deus, parece o final é uma virada. Parece que morre, mas não morre, mas não morre. E sempre, Deus tem sempre uma virada. Sempre, né? sempre. Então, assim, é muito interessante isso. O projeto de Deus não era Jesus morrer. O projeto de Deus era Jesus ressuscitar em glória. Mas só ressuscita em glória quem morre. E aí, eu gosto muito de algo que Deus disse para Abraão, em Gênesis no capítulo 12, quando ele tem o primeiro contato com Abraão e começa a convidar Abraão para a aliança, né? Porque ele fala para Abraão assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vem para uma terra que eu te mostrarei. Eu sempre parafrasio essa passagem com a seguinte frase, vem comigo, eu te mostro no caminho. Naquela hora, Abraão teve que consagrar e entregar. Sim. Ele consagra e entrega, e eu sempre falo para os meus alunos de Aliança de Sangue, Abraão ele não foi total na obediência e na consagração dele nesse momento, porque ele ainda levou Ló, né? Ele saiu da casa e da terra, mas não saiu da parentela. Quem está assistindo os devocional, a gente já passou por Gênesis 12. Isso aí. Sobre isso. Então, ele levou a parentela, né? E ele levou a parentela por motivos legítimos, né? Sim. Ele levou porque Ló era órfão, dentro da cultura dele, ele tinha que assumir a paternidade sobre Ló. Então, ele levou por motivos legítimos. Mas quando a gente chega em Gênesis no capítulo 13, que eles se desentendem por causa de terra e por causa de gado, e Arão entende o que Deus pediu para ele, ele diz para ele, olha, procura o lugar que você quer ir, eu vou para outro lado. A gente não vai, né, se dividir, se brigar por causa disso. A gente é sangue. Mas segue o seu caminho. Sim. E aí, Ló segue o caminho dele. A Bíblia vai dizer que depois que Abraão se separa de Ló, Deus fala com ele. Ele ficou todo aquele tempo sem Deus falar mais com ele, né? Exatamente. Porque o primeiro comando não tinha sido obedecido na totalidade. Exatamente. Tanto é que quando Abraão ele volta para aquele lugar onde ele tinha feito um altar ao Senhor. Exatamente. E ele volta para o mesmo lugar do altar, tipo, deixa eu entender aqui de novo, o que eu tô fazendo de errado, né? Exatamente. E aí ele entende, Ló precisa sair desse lugar. Exatamente. A gente precisa se afastar. Exatamente. E aí, isso tem tudo a ver com oração de consagração e entrega. Sim. Porque tem coisas que vão custar pra gente. E o projeto de Deus não é morrer, o projeto de Deus é ressuscitar. Só que só ressuscita quem morre. Uau, muito bom, muito bom. Deixa eu ver, oi, um abraço. O seu Idário é meu antigo chefe, ó, quando eu tinha o quê? 15 anos de idade, gente. Faz 15 anos isso, mais de 15 anos, olha, tá, seu Idário? Ele tá aqui na live também, um abraço. E o pessoal tá entrando. Qual que é o outro tipo, Sim? Falei consagração, falei entrega. Oração da fé, ações de graça. Pronto, agora louvor e adoração. Louvor e adoração, que são 5, né? Isso.
louvor e adoração, as pessoas falam assim, porque louvor é por aquilo que Deus faz e adoração é por aquilo que Deus é. Isso é balela. Eita, bomba! Né? Louvor é uma fala de elogio. Uhum. Né? Então, quando eu estou orando uma fala de elogio, é louvor ao Senhor. Né? A adoração, ela é um negócio um pouquinho mais complexo. Porque ela não tem a ver só com o que a gente diz, ela tem a ver com toda a nossa postura, com toda a nossa rendição. E ela não está conectada como as pessoas imaginam, porque quando a gente fala de adoração, automaticamente na nossa mente vem culto de domingo, luz baixa, louvor suave e todo mundo, né? Só que não é sobre isso. Uhum. O termo adoração, inclusive, existe uma definição, né, etimológica dessa palavra que diz que é como o cão que lambe a mão do seu mestre. Então, está mais conectado com a atitude de rendição completa a Deus. E você pode estar em adoração calado. Uau. Agora, o louvor é elogio. Uhum. Então, é quando de fato o elogio tem que falar, não é? Uhum. É quando de fato Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, a adoração, ela pode vir com palavras ou não, ela pode vir com música ou não, né? É mesmo aquela rendição completa que você tem ao Senhor. Uhum. E essa oração ela é muito poderosa, porque ela realmente está conectada com a tua intimidade com Deus. Você percebe quando uma pessoa tem intimidade com Deus ou não, pelos tipos de oração que são mais recorrentes na vida dela. Uma pessoa que só pede, ela tá com a relação dela com Deus bem limitada. Eita. Ok? É verdade. Porque a gente é filho, a gente não é pedinte. Entende? Agora, uma pessoa que você percebe que ela flui bem no louvor e na adoração, que ela flui bem na gratidão, na ação de graças, você percebe que aquela pessoa está bem íntima do Pai. Ela sabe chegar, né? E aí eu vou dizer isso, né, de uma forma figurada, né? De abrir a porta, entrar na sala, sentar no pé do Pai e ter um tete-a-tete com Ele. Muito bom. Entendeu? Então a oração de louvor e adoração, ela tem essa característica, é um lugar de muita intimidade com Deus. E muito interessante de colocar como oração de louvor e adoração, porque a pessoa acha que não é uma oração, né? Sim, é muito comum, né? Então, quando a pessoa realmente está íntima, é como no Salmo 91, para mim, a melhor figura que tem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Então, o louvor e a adoração, ele faz isso, promove descanso no coração. Nossa. Então, se eu não tô tão descansado no meu coração, tá faltando louvor e adoração. Louvor e adoração. Uau. E, inclusive, o louvor e adoração promove de uma forma muito extraordinária, é como se fosse o ato de você regar suas orações e ela germina a semente que você já liberou de oração. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, quando as coisas estão indo mal, você está cansado, você não sabe direito o que vai fazer, você não sabe o que pedir para Deus, vai adorar Ele. E o próprio Espírito, né, ele vai testificando comigo é assim, né? Thaís tá falhando aqui, ó, na oração, Isso. Na adoração, tá falhando aqui, Isso. no louvor. Isso. E de uns tempos para cá, eu tô muito conectada com isso, né? De ficar atenta à consagração, à adoração e louvor ao Senhor. Porque você concorda que à medida que a gente vai crescendo em alguns propósitos de Deus, que a gente vai crescendo ministerialmente, a gente tem muitas orações que já foram liberadas por aí. E eu já orei por coisas que eu já nem me lembro mais. Quero, inclusive, dar um conselho para quem tem uma vida de louvor ativa, né? Tenha um caderno e anote suas orações, porque ele responde. Eu anoto tudo. A da minha avó, por exemplo, no dia que eu fiz a oração, anotei no caderno do Rema, né?
E muito tempo depois que a minha avó já tinha morrido, a oração já tinha se cumprido, eu fui mexendo nos cadernos para procurar algo e eu estava orando por uma coisa que estava muito além da minha capacidade de crer, vamos dizer assim, porque isso acontece também. Às vezes a gente vai orar um tempo mais por algo, porque a gente precisa crescer em fé, em conhecimento da palavra sobre aquilo. E aí esse caderno caiu no chão na página dessa anotação. Uau, para te lembrar, né? Eu cumpri. Então, quando a gente anota, a gente consegue ter também uma progressão de como as nossas orações estão acontecendo. Sim. Né? De como Deus realmente nos responde às orações. É verdade, eu gosto de anotar e volto, guardo meus cadernos e volto ali e vejo, nossa, olha isso, foi respondido, olha isso daqui, que eu consagrei dessa forma e Deus fez, né, da forma dele e tal. E aí, muito bom. E aí, antes da gente falar do último tipo de oração, que é a oração em outras línguas, né? Esse é muito importante. A polêmica. Esse é muito importante, vamos falar da... Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é assim, olha, eu sei que a Bíblia diz, né, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto, porque, né, ele vai falar com você, ele vai te responder. A gente tem que ter em mente que uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Como eu comecei dizendo, não é uma obrigação, é um direito, é um acesso. Oração é um acesso. Então, muitas pessoas acham que é muito importante passar muitas horas orando. Se você tem muitas horas para orar. Tudo bem, você tem esse tempo assim, né? Exatamente. Mas eu gosto de dizer para os meus alunos também que oração é relacionamento. Vamos supor que você trabalha no mesmo lugar que eu e todos os dias eu dou carona para você para o trabalho. Quando você entra no carro, talvez a gente não tenha tanto tempo para conversar na nossa vida, fora daquele momento, mas quando você entra no carro e eu te dou carona, é ali que a gente vai estreitar o nosso relacionamento. Naquele trajeto. Eu não tenho tempo de ir na sua casa tomar um café com você. Mas todo dia de manhã, eu pego você no nosso ponto combinado, você vem até o trabalho comigo, a gente vai conversar. Quando voltar à noite, eu trago você até o ponto combinado e a gente vai estreitando o nosso relacionamento ali. Ali, Cíntia vai conhecer Thaís e Thaís vai conhecer Cíntia. Não seria assim? Sim. Pronto. Aí as pessoas dizem, professora, eu não tenho tempo para orar. Eu falei assim, o que você faz no trânsito quando você está indo para o trabalho? E eu digo para os meus alunos, se você tem uma boca, se você tem uma língua e você fala, você não precisa de tempo. Qualquer tempo é tempo. A menos que você trabalhe falando, você não é call center. Vai ter um momento ali que vai dar para... Que vai dar certo. Então você usa aquele tempo para ter consciência da presença de Deus. Porque a oração ela também está relacionada a uma questão de consciência de que Deus está em você, que Deus quer falar com você. Deus quer te ouvir, mas Deus também quer te responder. E isso se constrói num relacionamento. É bom a gente ter o nosso devocional. É imprescindível que a gente tenha um tempo de oração mais concentrado, mas se a sua vida é muito ativa e o seu tempo de concentração é menor, usa o tempo que for possível para manter a sua mente conectada com a presença de Deus. Às vezes eu não estou orando, mas eu trago à minha mente a consciência de que Deus está em mim. Ah, muito bom isso daí que você falou. Às vezes eu não estou orando, mas eu trago a minha mente consciente. Cíntia, oração é no pensamento? Responde essa. Não. Eu orei em pensamento. Não. Você pode trazer a sua mente cativa ao ensino de Cristo. Sim. Você pode trazer a consciência da presença de Deus. Mas a oração, ela tem que falar. Tem que falar, gente. Porque você ouve muito isso, né? Ah, não, mas eu fico aqui o tempo todo, ó, no meu pensamento, orando. Não, você não tá orando. Você tá trazendo cativo o meu Lembra que eu disse que a fé fala? A oração não é um comportamento de fé. Então a oração tem que falar. Tem que falar. Então abre a boquinha aí, querida. Isso. Tem que falar, porque quando você fala, é a ativação da sua fé. E aí você ativa a sua fé orando e a sua oração vai te dar acesso. Muito bom. Tem uma experiência na internet que eu já vi há muitos anos atrás, não sei se é tão fácil de encontrar. Mas eles testam 2 frascos de arroz, coloca arroz em 2 frascos de vidro, tampa,
e eles começam a falar com arroz. Um frasco só recebe falas negativas. Você é horrível, você é branco demais, você não serve para nada, o seu gosto é ruim. E o outro recebe elogios. Você é maravilhoso, você é muito amado. O frasco que recebe as críticas apodrece. Caraca. E o que recebe elogio, não. Caraca. Eu já ouvi falar com planta que fizeram isso. Pronto, eu já ia dizer, as vozinhas não falam com planta e as plantinhas delas ficam tudo lindas. Fica tudo lindo. Por quê? Porque a nossa fala, ela gera acesso. Morte e vida no poder da língua. Exatamente. Então, para orar, precisa falar, gente. Não fica calado. A sua fé, ela precisa de uma voz, não pode ficar calado. Muito bom, muito bom. E agora oração em línguas. Isso. Então, a oração em outras línguas é uma promessa, né? É outro acesso. E esse eu vou querer abrir aqui, porque como é um assunto um pouquinho mais delicado... É complexo esse. Eu vou preferir abrir 1 Coríntios no capítulo 14. Enquanto isso, eu vou vendo aqui. E eu vou citar Joel capítulo 2. Ok? Então, Joel no capítulo 2 diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres, jovens e mais velhos, servos e servas. Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e esse derramar do espírito ia promover visões, manifestações espirituais. Quando a gente chega em Atos no capítulo 2, quando a gente chega em Atos, no capítulo 2, e essa promessa que é citada em Lucas, que é citada em Atos 1, ela se manifesta, Pedro vai dizer que esta é a promessa feita por Joel. Ok? Vai ter o batismo com o Espírito Santo lá, a manifestação, o Espírito Santo desce sobre todos que estão no cenáculo, eles são batizados com o Espírito Santo. Começa a pregação de Pedro e diz, esta é a promessa de Joel. E aí, ali, todos os que creram falaram. Ok? E a oração em outras línguas, ela tem o propósito de nos fazer testemunhar Cristo. Ele é um poder investido sobre nós para testemunhar com dons. E ela também tem o objetivo de nos edificar espiritualmente. Também percebi, ensinando a aliança de sangue, uma coisa poderosa que eu nunca tinha visto em Judas, no capítulo 1, no verso 20, que a oração nos edifica, nos mantendo no amor. Uau! Essa oração em outras línguas. Orando no Espírito, nos edificando em amor. E aí, olha que coisa interessante. Muitos cristãos dizem que eles... mas eu não consigo andar em amor, eu não consigo esse negócio de amor. É porque não está orando em outras línguas. E a pessoa acha que a oração em outras línguas é só para aquele momento na celebração, no culto, que sentiu o arrepio, que sentiu a presença, que eu senti uma presença aqui e comecei a ser tomada e falei em outras línguas. Isso, não. Aí, isso daí é o que eu vou resolver agora com... Deixa eu só achar a revista atualizada. Isso é o que eu vou resolver. Não, isso aqui é a atualizada de Almeida. Aqui era a revista atualizada. Cadê a RA? Tá aqui. Eu não tô enxergando porque eu tô sem óculos. Esse óculos é tão bonito, essa armação. O que a Bíblia diz sobre essa questão da prática da oração em outras línguas, né? A explicação mais clara que nós temos é 1 Coríntios capítulo 14, quando diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois o que fala em outra língua não fala ao homem senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, antes de eu prosseguir aqui, eu quero só sinalizar uma coisa. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está resolvendo um problema de excesso na igreja.
Em momento nenhum, nesse capítulo, ele vai dizer que não é para orar em línguas. E ele vai dizer, dentro do contexto, eu gostaria que todos vós orassem em línguas. Muito mais que profetizeis. Por quê? Porque a oração em outras línguas, ela vai promover a manifestação dos dons. Mas como está tudo em desequilíbrio, está uma bagunça na igreja, então ele tem que ajustar. Sim. Mas ele está dizendo que a oração em outras línguas é para todos. Entende? E aí ele diz assim, olha, no verso 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, e essa edificação, ela é um fortalecimento espiritual, porque você está orando numa língua que é espiritual, ok? E ele vai dizer mais abaixo, deixa eu achar aqui. Ó, quando a gente chega no 5, eu quisera que todos vós falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Então, ele não está proibindo a oração em outras línguas, mas ele está dizendo, olha, tudo tem que ter o seu lugar. E a oração em outras línguas, ela está na categoria da nossa edificação. Sim. É uma oração que precisa ser feita, ela precisa de constância. Lembra que eu falei, olha, talvez você não tenha tanto tempo para dedicar num dia, mas você tem constância, o seu relacionamento é progressivo com Deus, tem constância, então a importância está nisso, em você ter constância na oração. E aí ele diz assim, porque o que profetiza é superior e o que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Isso aqui é publicamente. Publicamente é importante que haja entendimento para todos. Porque a pessoa fala esse texto, né? A pessoa começar a falar em outras línguas durante uma celebração, um culto. Ninguém está entendendo o que a pessoa está falando. Então ela precisa da interpretação para as outras pessoas. Por isso exatamente. ele está explicando aí. Ó, voltando no 2, ele diz assim, olha, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. E isso é legal também falar, porque a pessoa fala, mas eu não entendo nada que eu tô falando. Pronto. Glória a Deus, porque não é para entender. Tá bíblico. É para orar, entende? Então, assim, ó, a oração em outras línguas, ela tem a função na nossa vida devocional de nos edificar espiritualmente, de construir em nós esse edifício que foi feito por Deus, né, para a glória e louvor dele. Sim. Então, a oração em outras línguas, quando a Bíblia diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, eu sempre gosto de dar um exemplo de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu assisti aquele desenho Liga da Justiça. Sim. E na Liga da Justiça, quando as guerras estavam acontecendo nos planetas e os heróis não conseguiam dar conta da guerra, o desenho dava um corte e dizia, enquanto isso, na Sala da Justiça, e os heróis subiam para aquela Sala da Justiça e lá eles iam falar de estratégias precisas para vencer aquela guerra. Depois o desenho voltava e eles estavam lá embaixo aplicando aqueles segredos, aquelas estratégias que só foram faladas naquela sala, onde só quem entende é capaz de projetar e falar aqueles segredos. Então a oração em outras línguas é como você está na sala do justo juiz e na sala do justo juiz você fala segredos divinos que são estratégias que o mundo não sabe. Que naturalmente ninguém poderia perceber, porque também em 1 Coríntios no capítulo 2 diz o que olhos não viram, ouvido nem ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está falando sobre a pessoa de Jesus, mas diz, e o Espírito prescruta até as profundezas de Deus. Esse prescruta quer dizer investiga minuciosamente. Então, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou me edificando e o Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, está comunicando ao meu espírito estratégias divinas para o projeto de Deus na minha vida. Uau, e é muito poderoso isso, porque você termina nessa oração ali em outras línguas, você vê que vem insights, vem coisas que você não tinha pensado. Isso. De repente salta algo no teu coração que você fala, caraca, eu nem pensei nisso, mas é sobre isso. Você vai começar a ter revelações,
percepções sobre a palavra que você não tinha. Você vai começar a enxergar a Bíblia de um jeito que você nunca enxergou. Sim. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E uma outra coisa é sobre não entender o que você pronuncia, né? Você não vai entender nunca. Você pode ser um cristão a sua vida inteira, praticar oração em outras línguas a vida inteira. Eu oro em línguas há 24 anos. Eu não entendo absolutamente nada dessas palavras. Mas, ao mesmo passo que eu não entendo nada que essas palavras dizem, eu entendo o plano divino para mim. Sim. E aí a oração em outras línguas é um lugar, é de todas a mais íntima, porque você fala aquilo que só Deus entende.